gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu relutei um pouquinho assim pra falar sobre ele. Também eu queria eu mesma aceitar isso, né, de certa forma, né? E eu vou falar um pouco sobre as respostas de Deus, né? Porque ele responde. Sim, gente, ele responde. Nem sempre é um mar de rosas, vem aquela coisa linda, mas ele responde. Às vezes exortando a gente, às vezes não é muito bem o que a gente queria escutar, mas ele responde. Então você que é novo aí no meu canal, se inscreve aqui, ativa os sininhos das notificações, porque toda semana tem um conteúdo novo, diferente e super bacana aqui. Então vamos lá, vamos ao assunto, né? As respostas de Deus, assim, né? Algumas semanas atrás, né? Acho que foi final de junho, mais ou menos. Eu tive um dia ruim, né? Onde os sentimentos afloram, sentimentos ruins, né? Que não são de Deus, consequentemente não são nossos, né? E aí veio aquele turbilhão de sentimentos e me fez querer questionar de novo a Deus, querer brigar com Ele, duvidando do que Ele tinha pra minha vida, sabe? E aí começa, por que comigo, Senhor? Por que tá demorando pra mim? Por que com ciclano aconteceu, comigo não? Por que a pessoa consegue e eu não consigo? Por que o Senhor não pode realizar meu sonho? Por que o Senhor não escuta a minha oração? Por quê? Por quê? E aí aqueles sentimentos ruins começaram a tomar conta de mim de uma tal forma muito ruim, sabe? E nessas horas, não é Deus, não é Ele. Esses sentimentos ruins, eles não são de Deus, sabe? E eles vêm pra atrapalhar o nosso caminho e a nossa caminhada com Deus, sabe? E aí eu comecei a rezar, chorei, fiquei mal no dia, conversei muito com Ele, sabe? Na hora, conversei muito. E pedindo, me responde. E olha, o cara é rápido, sabe? Aí do nada não, né? Eu estava no meu quarto sentada na Eli, minha diretora estava até lá conversando comigo. E eu tenho um planner. E tudo eu escrevo nele, né? As pregações, as homilias, dependendo do dia que eu abro a Bíblia, uma palavra que mexe comigo, eu vou lá e anoto tudo. Eu peguei um pouco desse costume, desse hábito de escrever tudo. E aí eu folheando lá meu planner para poder... Eu ia assistir alguma coisa, eu ia escrever nesse momento. E aí eu me deparei com uma frase que eu já tinha escrito ali. Deus não é um Deus de confusão. Era a primeira linha da frase. Aí eu falei assim, olha, acho que Deus já tá me respondendo aqui, né? E aí eu entendi que tudo que é de Deus não traz confusão. Não traz confusão, não traz essa coisa que deixa a gente mal, agitado, chorando. Porque Deus, Ele quer o nosso melhor, Ele quer a gente feliz, sabe? Então eu já sabia que aquilo ali... Deus não é um Deus de confusão. Nada que seja confuso vem dele. E mais embaixo na frase era... À medida em que você vai confiando nele, Ele vai revelando os projetos dele para sua vida. Ele vai revelando tudo o que Ele tem pra sua vida. E aí eu falei, eu não tô confiando nele. Eu tava reclamando com ele há meia hora atrás, então eu não tô confiando no que Ele tem pra minha vida. E aí me veio muito forte mais uma palavra que eu já tinha lido na Bíblia, só que eu não sabia onde tava, mas que dizia pra mim no meu coração que tudo que Deus faz é pra sempre. E aí eu peguei minha Bíblia e falei, ai meu Deus do céu, na Eli eu preciso achar essa palavra aqui, o que é, onde que tá. E aí justamente na primeira palavra, abri assim ela e tava lá, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que dizia que, eu vou ler pra vocês porque eu escrevi, eu tenho um caderninho aqui, gente, e eu escrevo tudo nele agora. Todas as minhas experiências, tudo que Deus fala pra mim, eu sempre escrevo aqui com datas. E que diz nesse versículo, reconheci que tudo que Deus faz subsistirá sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Aí eu falei assim, opa, olha aí Deus dando aí na sua cara, Tamara, minha linda, dizendo pra mim que tudo
que ele vai fazer na minha vida, tudo que ele for fazer pra mim vai ser pra sempre. Nada vai poder suprimir, nada vai poder se juntar, nada vai poder tirar, entende? É algo pra sempre. E Deus sabe do desejo que a gente tem no nosso coração, do mais profundo desejo que a gente tem. E Ele sabe o que você quer. Então Ele não vai permitir que outras coisas tirem o foco do propósito que Ele tem pra sua vida, entende? Então eu entendi que simplesmente Ele estava querendo dizer pra mim, porque às vezes a gente tem tudo o egoísmo ali, né? Na mesma hora que eu estava brigando com ele, reclamando com ele, eu estava pensando em mim, naquele momento. E a gente tem uma coisa de desejos, né? A gente precisa suprir todos os desejos que a gente tem na nossa vida e tudo que a gente quer pra ontem é pra agora. A gente não consegue aceitar que o vizinho ou o amiguinho ou a outra pessoa tá ganhando algo antes de você. A gente não consegue aceitar isso, sabe? Então, é muito difícil e eu demorei a vir falar sobre isso pra vocês porque eu demorei a aceitar isso, a aceitar o que Deus estava falando comigo em relação a isso. E eu entendi que Ele não ia deixar nada, eu viver algo só pra dizer que eu estava vivendo porque outra pessoa estava vivendo ou ganhou algo ou teve algo que eu também quis a vida toda. E aí a gente começa a olhar pro nosso passado ou para as situações que já aconteceram e que a gente se frustrou, que a gente fracassou, e a gente começa a focar nisso, a gente para nessa situação e a gente só quer enxergar isso. A gente estaciona ali de frente para aquela situação, para aquele problema, e só consegue enxergar aquilo, não importa mais nada. Deus, eu tenho que ter isso sim. Por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor não está realizando o que eu quero? Por que o Senhor... Mas a gente tem que entender que às vezes Ele permite, tá? E eu tive experiência já na minha vida de que eu perturbei tanto Deus que Ele permitiu. E eu garanto pra vocês, por experiência própria, não foi nem um pouco bom pra mim isso, entende? Foi algo que me fez crescer, mas eu precisei entender com sofrimento, né? Deus permitiu que eu vivesse determinadas situações pra eu entender que não era aquilo ali. E, gente, a coisa mais triste dessa vida é você perturbar Deus, Ele deixar você passar e depois você ver que aquilo ali não era, sabe? Então eu entendi que Deus não ia deixar, Ele não ia me dar nada só pra suprir o meu desejo e as minhas necessidades mundanas, carnais, e não a vontade dele pra minha vida, porque Ele sabe o que eu tenho de desejo no meu coração, assim como Ele sabe o desejo do teu coração, do mais profundo, sabe? Então Ele não vai deixar que nada atrapalhe isso, sabe? E assim, o tempo dele não é o nosso, nem aqui e nem em lugar nenhum. E é muito difícil entender o tempo de Deus, ter paciência, ter calma para entender o tempo de Deus para nossa vida, sabe? Entender o tempo dele, porque tudo que Ele faz é isso. Ele pode demorar, mas Ele capricha. Você tá aí achando que Ele não tá te escutando, Ele não tá te ouvindo, Ele não tá ouvindo as suas orações. Gente, Ele tá sim. E a gente não sabe a batalha que tem por detrás de cada situação que tem na nossa vida. E a gente não sabe o que Ele tá tendo que fazer para poder dar esse sonho, para concretizar isso na nossa vida, sabe? Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que continuar firme. E Ele me mostrou, Ele esfregou na minha cara que eu precisava entregar, confiar e descansar nele. Porque o que Ele tem para minha vida é muito maior do que o que eu posso imaginar. E muito melhor. Então a gente tem que entender que às vezes a gente fica querendo tudo igual. Ai, não, eu preciso disso. Acha que isso vai fazer algum bem pra gente. Pode até fazer, momentaneamente. Mas, gente, depois vai passar e você vai ver. Pode acontecer alguma coisa e dar algum erro naquilo ali. E você pensar depois, caramba, eu perdi mais tempo na minha vida passando por isso. Mas foi porque você insistiu nisso. Você perturbou tanto Deus pra isso que Ele permitiu que você passasse por isso. Entende? Então, é calma, sabe, é paciência. Eu sei, gente, é muito difícil, eu falo isso por mim, porque tem horas que a gente acha que não tá acontecendo, que Ele não tá escutando a gente, pedindo, e a gente desanima, né? E a gente começa a ter esses sentimentos ruins, esses sentimentos não são nossos, esses sentimentos não são de Deus, eles não pertencem a gente e são do inimigo. E o que o inimigo quer? Ele quer você
triste, chorando, as pitangas, ele quer você em depressão, ele quer você arrumando problema, ele quer você indo viver uma coisa que não é o que Deus preparou pra tua vida, sabe? E aí depois, à noite, quando eu fui rezar, que eu rezo toda noite antes de dormir, eu converso muito com Deus. Muita gente pergunta pra mim, ai, como que reza? Você se ajoelha lá e você conta tudo pra ele, pede ele, conversa, porque ele escuta. Por detrás, o milagre já está acontecendo. Por mais que você não esteja vendo, ele já está acontecendo. E aí eu abri a Bíblia no Salmo 65, em algumas Bíblias é o Salmo 66, tá, gente? E eu não entendi muito bem no dia o que era, o que significava isso. Confundia, mas no dia que eu resolvi escrever no meu caderninho, que foi dia 6, foi essa semana agora, e eu folheando a Bíblia e lendo de novo, porque eu sempre marco e anoto data, eu falei assim, opa, peraí que eu acho que eu entendi. E tiveram alguns versículos que me chamaram muita atenção. Um deles foi o 9 e o 10, né? Que Deus, ele sustenta a gente diante das situações que a gente passa, as situações adversas da vida, nos dias ruins, ou naquilo que a gente tá sofrendo tanto que a gente acha que não vai conseguir passar por isso. A gente acha, eu não quero viver isso, eu não quero isso, eu não aguento isso. Aguenta sim, aguenta, porque com Deus você aguenta. E Deus, ele aqui na palavra diz, né, que ele não permitiu resvalecem nossos pés. Ou seja, ele não permitiu que eu fracassasse, que eu caísse diante desses sentimentos que eu estava sentindo, que eu afundasse de novo, que eu caísse, sabe? E depois, abaixo um pouquinho, pois vós nos provastes, ó Deus. E Deus, ele prova a gente. Ele me deu essa provação. Ele deixou que esses sentimentos viessem para eu conseguir identificá-los, sabe? E acrisolastes-nos como se faz com a prata. Ele bota a gente nessas provações, ele nos permite viver certas provações para esses sentimentos ruins que tem dentro da gente, para eles aparecerem. Porque a gente precisa identificar, ver o que é, para a gente poder entregá-los para Deus. Para Deus fazer o quê? Para ele limpar, como se ele estivesse limpando com a prata. Limpando a prata. E ele limpa a gente desses sentimentos. E a gente entrega para ele, sabe? Esses sentimentos que não são dele. E ele vai e limpa. E a gente fica mais leve, a gente fica com uma paz. Aquela paz que eu já falei para vocês que excede todo entendimento. Porque sozinha eu não consigo. Sozinha não dá. Não tem como passar por determinadas situações, determinadas adversidades que a gente passa. Cada um sabe, né? E a dor da gente, entende? Ela é grande. E a gente, na hora, a gente só pensa na gente. A gente não consegue entender que tem algo muito maior por detrás disso, sabe? E ele continuava falando comigo, né? Deixastes no cair do laço, carga pesada, puseste em nossas costas. Submeteste-nos ao jugo dos homens, as coisas do mundo, né? A gente com esses sentimentos ruins, mundanos, que não são de Deus, são do mundo e são do inimigo, entende? Ele permite que a gente passe pelo fogo e pela água, mas por fim ele nos dá alívio. Ele deixa a gente passar. E aí a gente vai e entrega isso pra ele e simplesmente ele cuida, ele alivia, sabe? E mais no final, ele vem falando, né? Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Deus, ele é misericordioso demais, gente. E você nesses momentos ruins, é sempre o que eu falo, é horrível. A gente tá se sentindo mal, tá bravo, não quer saber, não tá acontecendo nada, mas nessas horas é o momento que a gente precisa mais entregar pra ele o que tá passando pelo nosso coração, pra ele limpar isso, gente. Se eu não permitisse, se eu não fosse falar com ele, se eu não deixasse ele tomar conta e eu entregar pra ele essa situação, eu não ia conseguir passar por isso, eu ia ficar estacionada ali. Eu ia ficar parada ali diante daquela situação, sem resolução, me consumindo, me deixando pior e mal. E, gente,
Deus, ele só abre uma porta quando a gente fecha a outra. A outra das situações ruins que a gente viveu, no nosso passado, das coisas que a gente acha que só porque lá atrás foi de um jeito, agora vai ser do mesmo. Não! A gente tem que confiar em Deus, confiar que o que Ele tem é muito melhor. Não é porque você está passando por algo ruim agora que você vai superar isso, você vai conseguir passar por isso, e a porta que Ele vai abrir para você, é 1000 vezes melhor do que essa aí que você tá toda hora indo ali abrir. Aí você olha, será que eu vou, será que eu não vou? Fecha essa porta logo e vai pra frente, abrir a porta que Deus tem na sua vida, do novo. Deus faz nova todas as coisas, mesmo você tendo tudo de ruim, vivido tudo de ruim, passado ruim, todas as coisas, todos os sentimentos, Ele faz nova. Nesse velho que tá aí, se você permitir, Ele vai transformar em novo. E, gente, Deus, Ele trabalha na gente nos momentos que a gente mais está fraco, no momento que a gente não consegue nem querer falar oi com Ele. É nesses momentos que Deus vem com tudo. E Ele trabalha nas nossas fraquezas, sabe? E dessa fraqueza, dessa ferida que tá aí dentro do teu coração, dentro desse teu coraçãozinho aí, essa ferida que tá doendo, que tá te consumindo e te deixando tão mal, Ele vai te dar uma bênção. É dessa ferida, é dessa fraqueza que você tá relutando, que tá te consumindo, que Ele vai te dar a sua bênção. Dessa situação tua, Ele vai te dar, tá? Eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês. Eu passei por isso e eu queria partilhar com vocês aqui. Eu espero que essa dorzinha que tá aí, esse sentimento ruim, essa situação que você acha que sozinho a gente não consegue, e tudo aquilo que foge do nosso controle é do departamento de Deus. Então, por mais que você esteja achando que não vai adiantar nada falar com Ele, se perdeu a fé, não acredita ou nunca teve, gente, entrega para Ele. Tudo que não é teu é do departamento dele. Então entrega para Ele que tudo vai se transformar, e lembra disso, tudo que Deus faz subsistirá sempre, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.